Se os irmãos fecharam a Bíblia, voltem a abri-la por gentileza. Nós vamos abordar este texto nesta noite. Nosso tema é o cuidado com a vida familiar. Queridos, recentemente eu recebi 2 livros de presente do presbítero Ezequiel, presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana de Laranjal. Esses 2 livros eram do reverendo Paulo Eduardo Teixeira da Silva. E nestes 2 livros, o reverendo Paulo conta um pouco da história da sua família e dos seus desafios de fé. É uma história comovente, é uma história tocante, é uma história que nos faz chorar, é uma história que nos faz pensar na convivência familiar. O reverendo Paulo e sua esposa Raquel tiveram uma filhinha, Beatriz. Beatriz nasceu com gravíssimos problemas no intestino, gravíssimos problemas no coração. Desde o seu nascimento, ela não foi para casa. Ela ficou no hospital, passando por diversas cirurgias, e ali esteve por 180 dias. Nesse primeiro livro, o reverendo Paulo conta um pouco da história, um pouco da sua história com a sua filha na UTI neonatal. Ele disse que desde os primeiros momentos, ele e a esposa resolveram fazer devocionais com a sua filha, ler a palavra e orar com a sua filha e pela a sua filha. E assim o fizeram por todos os dias e em todo o tempo que ela esteve ali no hospital. O coração muitas vezes ficava apertado porque foram diversas cirurgias, porque foram diversos procedimentos, todos eles terríveis, dolorosos para uma pequena criança. Mas ali eles oraram, ali eles choraram, ali eles leram a palavra de Deus, ali eles compartilharam com a graça, da graça de Deus com a pequena Beatriz, em seus 6 meses de neonatal. E esse cuidado deles com uma pequena, uma filhinha que talvez compreendesse tão pouco do que estava sendo feito, me fez pensar no nosso tema nessa noite, o cuidado familiar. Eu e você somos desafiados a cuidar da nossa família, porque a nossa família é o nosso maior tesouro, é a nossa maior herança, é a nossa maior riqueza. E pensando neste assunto, meus queridos, quero trazer algumas verdades para a nossa consideração. A primeira delas: georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. Vou repetir: georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. O que é georreferenciamento? É o fato de eu, minha esposa e os meus filhos estarmos por algum tempo no mesmo lugar, na mesma casa, temos o mesmo endereço, temos o mesmo CEP, habitarmos no mesmo lugar. Notem, por algum tempo temos o mesmo georreferenciamento, mas georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos perceber, meus queridos, que a família tem um lugar muito especial no projeto de Deus. Foi Ele que instituiu a família, quando fez nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no jardim do Éden. A essa primeira família Deus deu um mandato: cresçam, se multipliquem, encham a terra, dominem sobre a terra. Após o pecado dos nossos primeiros pais, Deus foi trabalhando através de famílias. Enos, Sete, Enos, Enoque. E notem que quando o pecado havia se espalhado sobre toda a face da terra, a tal ponto de ser mal todo o desígnio do coração humano, Deus resolveu preservar a raça humana através de uma família, ordenando a Noé que construísse a arca e ordenando a ele que entrasse na arca juntamente com a sua família. Quando Deus quis estabelecer um pacto, uma aliança com o povo, chamou a Abraão e abençoou a Abraão e a sua família, dizendo-lhe: sai da sua terra, sai da sua parentela
e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, e em ti, notem, serão abençoadas todas as famílias da terra. Cumprir Abraão, obedecer ao chamado da fé, cumprir Abraão ser uma bênção. Finalmente, amados, quando Deus resolveu se encarnar, vir a este mundo, ele veio através de uma família, no tempo e no espaço. Ele escolheu a casa de Maria, ele escolheu a casa de José, para vir a este mundo, para habitar entre nós, para ser o Deus conosco. Portanto, por todas as páginas das Escrituras, os irmãos vão perceber que a família tem um lugar de destaque, que a família tem um lugar muito especial, que a família tem uma importância primordial aos olhos de Deus. Dizem os sociólogos que a família é o primeiro núcleo social, a primeira célula da sociedade. Mas o projeto de Deus, meus amados, é para que mais do que georreferenciamento, mais do que estarmos no mesmo lugar, mais do que morarmos em um mesmo endereço, a família seja o núcleo de comunhão entre as pessoas que adoram ao mesmo Deus. Estão unidas na mesma fé e na mesma esperança. Vou repetir. O projeto de Deus é que a família seja um núcleo de comunhão entre pessoas que adoram o mesmo Deus. Entre pessoas que estão unidas pela mesma fé, entre pessoas que estão unidas pela mesma esperança. Meus amados, no entanto, nem sempre há comunhão assim numa família. E por que não há? Porque nem sempre ela é exercitada, porque nem sempre ela é cultivada. Note que há muitos pais que são estranhos para os seus filhos. Há muitos filhos que são estranhos para os seus pais. Há muitos maridos que são estranhos para suas esposas, e há muitas esposas que são estranhas aos seus maridos. Estão vivendo do mesmo teto, sob o mesmo teto, mas estão experimentando um sentimento de solidão imenso. Diariamente convivo com jovens que, embora tenham um teto, tenham um lar, tenham pais e mães, estão vivendo um sentimento de solidão avassalador. Porque as pessoas, meus amados, não separam tempo. E não separam tempo de qualidade para compartilhar suas experiências. Por acaso o seu filho, a sua filha sabe como você se converteu? Como o Espírito Santo operou na sua vida, promovendo um novo nascimento? Já ouviu o seu testemunho de como Deus transformou a sua vida? Muitas vezes não se separa tempo para ouvir os fardos que pesam. Os fardos do esposo que pesam sobre eles não são ouvidos pela sua esposa, os fardos da esposa que pesam sobre o marido não são ouvidos sobre ele, os fardos dos filhos não são ouvidos pelos pais. E assim na família deixamos de cumprir a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é: levai as cargas uns dos outros. E isso tem que começar na nossa casa, no nosso lar, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Porque de nada adianta sermos solidários, empáticos e querermos fazer isso com pessoas da igreja, nossos irmãos, se deixarmos de fazer isso no recesso do nosso lar, na comunhão da nossa casa, no teto em que nós e os nossos filhos e a nossa esposa habitamos. Não há tempo de qualidade, não há escuta de qualidade, não se investe na formação espiritual do lar. Tudo isso, meus queridos, leva a reafirmarmos o nosso primeiro ponto. Georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. Todos podem compartilhar do mesmo teto, mas não compartilham de vida. O texto que nós lemos, ele fala de um juiz em Israel, Eli. E se os irmãos observarem a diferença entre o caráter de Eli e o caráter dos seus filhos, era abissal. A diferença entre o estilo de vida de Eli e o estilo de vida dos seus filhos era tremenda.
O caráter do pai não se refletia na vida dos seus próprios filhos. O estilo de vida do pai não se refletia na vida dos seus próprios filhos. Notem, compartilhavam do mesmo teto, mas não compartilhavam dos mesmos valores da mesma vida. Eli foi um homem que até o final da sua vida serviu ao Senhor. Mas os irmãos observem o que nos diz esse livro de 1 Samuel. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, filho das trevas. Filhos de Belial, filhos das trevas. Eles não respeitavam o ofício sacerdotal, não respeitavam a liturgia do ofício sacerdotal, não respeitavam sequer as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Um sacerdote, alguém que vivia no templo, alguém cujos filhos estavam no templo, não teve olhos para observar que a diferença entre ele e os seus filhos crescia a cada dia. E não teve o tempo necessário junto aos filhos para corrigi-los e admoestá-los na disciplina do Senhor. Meus queridos, Deus nos dá um tempo com os nossos filhos. Esse tempo é precioso e esse tempo deve ser usado para que possamos corrigi-los e admoestá-los na disciplina do Senhor. Isso não indica que eles se tornarão como nós. Talvez se desviem por muito tempo e se afastem, talvez demorem muito para voltar. Mas em nome de Jesus, aqueles que ensinam os seus filhos no caminho em que andam, enquanto andam, um dia terão a alegria de vê-los regressando ao Senhor. Compartilhei hoje pela manhã a bênção de estar almoçando com os meus filhos no dia de ontem. De todos nós juntarmos a mão na mesa e estarmos ali orando e abençoando o Géser, que vai para um outro país. Que bênção aquele momento, que bênção aquela conversa, que bênção foi aquela comunhão. E houve muito tempo em que eu achava que eles estariam tão somente distantes do Senhor, mas o Senhor fez frutificar a semente. E eu estou certo que seu irmão ou irmã tem filhos que servem ao Senhor, devem agradecê-lo a todos os momentos por isto. Mas se tem filhos que não servem ao Senhor, devem esperar confiantemente na promessa de Deus. Mas para isso, tomem cuidado, porque georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe não é peixinho. E o caráter dos pais nem sempre se expressa no caráter dos filhos. A escolha dos pais nem sempre se expressa na escolha dos filhos. Eli teve filhos que não serviam ao Senhor. E então, nesse primeiro momento, é necessário nós nos perguntarmos: que tempo, meus amados, nós temos separado ao projeto de Deus para a nossa família? Qual o tempo que nós temos separado para o projeto de Deus para a nossa família? Qual é, meus amados, o tempo que temos separado para comunhão com a nossa esposa, com os nossos filhos ou com os nossos pais? Estamos nós habitando no mesmo teto, tendo apenas o mesmo georreferenciamento, ou estamos vivendo de fato a comunhão que se faz necessária no lar? Sabemos dos anseios, dos temores, das dúvidas e das alegrias daqueles que convivem conosco, ou eles são estranhos aos nossos olhos e nós somos estranhos aos deles? Servimos juntos ao mesmo Deus, ou cada um serve a um Deus diferente? Georreferenciamento não é sinônimo de comunhão. Segundo ponto, a comunhão precisa ser exercitada. Um dos grandes problemas da nossa época é a quantidade de tempo que nós temos de dedicar, meus amados, para a nossa subsistência e a subsistência da nossa família. Nossa agenda geralmente está superlotada, com trabalhos e com outros compromissos que acabam deixando pouco tempo para a convivência com os filhos, para a convivência no lar. Notem, há esposos, esposas, filhos e filhas sofrendo de uma carência emocional imensa.
Estejam certos disso. E muitos estão adoecendo porque estão vivendo nessa carência. Muitas vezes vivendo em famílias estruturadas que poderiam muito bem supri-las. Entendamos uma coisa. O tempo será o mesmo, amados. E se ele parece pequeno para tantos compromissos, parte deles relacionado à sobrevivência, eu pergunto, e o tempo que nos sobra? Porque certamente nos sobra algum tempo. Há uma famosa história de um aluno que tinha excelentes notas. E a professora, curiosa para saber o porquê das excelentes notas, um dia na reunião de pais, em que o pai pôde ir, perguntou para ele: o que o senhor faz em relação ao seu filho? Ele tem excelentes notas. Ele disse: eu faço muito pouco, porque eu saio de madrugada e ele está dormindo, e quando eu volto à noite ele já está dormindo, mas eu tenho combinado com meu filho, se ele observar na manhã seguinte que há um nó no lençol, é porque naquela noite eu passei, abracei, beijei e orei por ele. Um nó no lençol. Era o que fazia com que aquele menino se dedicasse tanto à escola, aos estudos, às avaliações, e fosse um menino cheio de vida e com excelente caráter. Um nó no lençol. Pode não sobrar tempo para muita coisa, mas certamente vai sobrar tempo para um nó no lençol. A Bíblia nos ensina, meus amados, a remir os nossos dias, porque os dias são maus. O que é remir os nossos dias? O que é remir o nosso tempo? É aproveitar o nosso tempo, os nossos dias da melhor forma possível. Note que, ao que parece, na história de Eli e dos seus filhos, todos eles dedicavam um tempo ao serviço no templo, mas não dedicavam um tempo para viver em comunhão, para compartilhar de vida, para compartilhar valores, um tempo uns para com os outros. Embora nós saibamos que nem sempre pais crentes têm a alegria de ter filhos crentes, no caso de Eli, Deus o censura. E o censura por quê? O censura porque, apesar de seus filhos serem filhos de Belial e grandes pecadores diante do Senhor, a repreensão de Eli para com seus filhos era branda demais. Não, filhos meus, não façam isso, não fica bem assim. Olha, se nós pecarmos contra os homens, Deus nos advoga a nossa causa, mas dura coisa é pecarmos contra Deus. Olha, filhinhos, não façam isso. E Deus vai ser pesado na repreensão a Eli: você honrou mais os seus filhos do que a mim. Honrar mais os filhos do que ao próprio Deus. É preciso, meus amados, que saibamos onde está o equilíbrio dessa balança, porque certamente amamos os nossos filhos, queremos o bem aos nossos filhos, mas de deixar de corrigi-los, de admoestá-los, de lhes mostrar o caminho, de lhes mostrar os perigos das suas atitudes, de ser coniventes com a sua superficialidade espiritual, é expor os nossos filhos aos maiores perigos desta vida, às maiores tentações desta vida, é expor os nossos filhos à ação deletéria do diabo. Somos exortados a honrar a Deus em primeiro lugar, e não mais aos nossos filhos do que ao Senhor. E esta é uma palavra pesada sobre a casa dele. E notem que, de igual modo, Samuel, um homem justo, íntegro, temente, sem nada poder ser dito sobre o seu caráter, teve filhos. E a Bíblia vai dizer que os filhos não tinham o mesmo caráter do pai, não procediam como o pai, não agiam como o pai, não serviam para serem juízes e sacerdotes em lugar do pai. Seus filhos não levaram o legado dos pais. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: eu tenho a impressão que a geração dos nossos avós era mais crente do que a nossa geração. E a nossa geração é mais crente do que a geração dos nossos filhos. E o que será da igreja com essa geração que está vindo?
Palavras que nos levam a pensar. Mas por que então as gerações vêm enfraquecendo em seu compromisso com Deus, em sua espiritualidade, em sua vida com o Senhor? Talvez a Bíblia nos explique ao dizer, e eu e vocês possivelmente deixamos de falar a eles as coisas que ouvimos e ouvimos, das coisas que nos contaram os nossos pais. Eu e vocês deixamos de ensinar às futuras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Por 180 dias, reverendo Pedro e Raquel, lá naquela UTI, uma menininha que mal compreendia, ensinaram os valores do reino de Deus, ensinaram a palavra, oraram com ela, falaram de Deus, aquela pequena. Deuteronômio capítulo 6, meus queridos, Deus mostra a ordem que essa comunhão deve acontecer, e como nós devemos ser intencionais na convivência com a nossa família. Notem o que diz Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Notem que há uma ordem muito preciosa nesses versículos. Primeiro, as palavras devem estar no nosso coração. Os filhos olharão para nós e verão se essa palavra está ou não no nosso coração. Ou verão se o nosso conhecimento é apenas intelectual, mas não um conhecimento de vida. Se é um conhecimento que está apenas na nossa mente, mas não está nas nossas atitudes. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Devem ser encarnadas na sua vida, vistas no seu comportamento, observadas nas suas atitudes. E estando no teu coração, então você falarás delas. Quando? O texto não dá margem para não usarmos todos os espaços de tempo disponíveis. Note que ele nos disse, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós falamos da palavra de Deus, diuturnamente, em todos os momentos, em todo o tempo. E esse texto mostra que o tempo nosso com a nossa família deve ser intencional, sim. Podemos ter momentos de lazer? Podemos. Podemos ter momentos onde vamos rir com coisas engraçadas, com situações engraçadas? Sim. Mas podemos e devemos, sobretudo, ter momentos onde nós deveremos vivenciar a presença de Deus e a ação de Deus conosco e com os nossos filhos. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e uma vez cheios do Espírito Santo, devemos falar uns aos outros com salmos, entoarinos, cantar, louvar e adorar ao Senhor. É preciso, meus queridos, que haja uma atmosfera espiritual no lar. Porque se não houver essa atmosfera espiritual do lar, vai haver um estranhamento muito grande de uma atmosfera espiritual da igreja. As pessoas não conseguirão se desligar para ouvir o pregador falando, para prestar atenção numa lição da escola dominical, para se concentrar nos cânticos. Por quê? Porque a cabeça e o coração estão cheios das coisas lá de fora e não nas coisas de Deus. Estou certo, meus queridos, que a tragédia da casa de Eli é a tragédia de muitos lares contemporâneos. Um tempo juntos, mas sem qualidade, sem intencionalidade, vazio de significado. Um lar que não aponta para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo. Um lar que não contribui para uma igreja forte. Porque lares fortes, igrejas fortes. Lares fracos, igrejas fracas. Já estudamos nesta noite que georreferenciamento não é comunhão. Também observamos, meus amados, que a comunhão precisa ser exercitada. Assim como os nossos músculos precisam ser exercitados, a comunhão precisa ser exercitada com intencionalidade, objetividade, com busca, com tempo. Nosso terceiro e último ponto: os gargalos do tempo precisam ser fechados. Os gargalos do tempo precisam ser fechados. O que é um gargalo? Gargalo é aquilo que puxa, que suga. Gargalos do tempo designa aquilo que rouba tempo, energia e atenção.
que, se fechados, meus amados, poderiam desenvolver, aprofundar e fortalecer relações familiares. Embora a palavra de Deus nos ensine a remir o tempo, Efésios capítulo 5, 16, e a orar, pedindo que Deus nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, o Salmo 90, 12, nem sempre nós nos damos conta de que o tempo é extremamente precioso, e que ele pode escorrer facilmente pelo vão dos nossos dedos. Eu uso essa expressão escorrer facilmente pelo vão dos nossos dedos intencionalmente, porque isso tem muito a ver com o hábito contemporâneo, que tem sido um verdadeiro entrave, um verdadeiro gargalo, que tem minado a comunhão familiar, que tem minado relacionamentos familiares, que tem acabado com o tempo entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre esposo e esposas. Platão, num dos seus escritos, chamado O Mito da Caverna, ele narra a história de homens e mulheres que viviam no interior de uma caverna. A realidade que eles conheciam, as relações sociais que eles conheciam, eram tão somente as que existiam dentro daquela caverna. Mas havia uma abertura naquela caverna, e por essa abertura penetravam alguns filetes de luz que se projetavam numa parede rochosa. E de repente passavam alguns animais entre o filete de luz e a entrada da caverna, e então eles viam imagens projetadas naquela caverna. E pelas imagens projetadas na caverna, eles tinham uma vaga ideia de quais os animais que estavam passando por ali. Isso era tudo o que conheciam da vida. As suas conclusões, sua cosmovisão era baseada nestas imagens projetadas na parede. Um belo dia, um jovem resolveu escalar a parede e sair pelo lado de fora. E o que ele viu o encantou. Múltiplas cores, bosques, florestas, aves, animais, rios, cachoeiras. E ele ficou extasiado com o que ele viu lá fora, a tal ponto de dizer: meus amigos precisam também ver isso. Eles precisam enxergar o que eu estou enxergando. E então, ele voltou para contar a grande novidade, para dizer da beleza que havia encontrado. Mas qual não foi a sua surpresa? Os que habitavam no interior daquela caverna rejeitaram a novidade. Não acreditaram no que ele estava dizendo. Ignoraram tudo aquilo que ele lhes trouxe de novidade. E por fim, como aquele jovem não melhorava dos seus delírios, resolveram matá-lo. Num contexto muito diferente, mas com muitas semelhanças, eu e vocês voltamos a nos refugiar em cavernas. E passamos a acreditar que o mundo pode ser definido através de imagens. Não imagens distorcidas, imagens coloridas, imagens em 4D, 5D, imagens que são projetadas aos nossos olhos através de um pequeno aparelho, um aparelho de celular. Por causa dele, as pessoas estão novamente vivendo como que em cavernas, sem ter contato com o mundo exterior, acreditando que essas imagens ali projetadas definem a vida, definem o mundo, definem sociedade, acreditando que essas imagens estilizadas mostram o que a vida realmente é. E com isso, um tempo precioso de comunhão familiar está sendo perdido. Meus amados, enquanto isso, um tempo precioso de comunhão com Deus está sendo perdido. Enquanto isso, um tempo precioso de se estudar a palavra de Deus, de orar, de falar com Deus, está sendo jogado fora. As pessoas estão presas como que em algemas invisíveis, movimentando apenas 2 dedos, achando que a vida se resume a esse mísero cenário. Há algemas invisíveis que prendem a muitas pessoas e são gargalos, creiam, são gargalos que estão acabando com a comunhão entre famílias,
comunhão entre pessoas, comunhão entre igrejas. As pessoas estão perdendo habilidades sociais. Eu sempre me posto na entrada dos estudantes na escola e cumprimento-os com bom dia. Muitos respondem, mas muitos sequer respondem, porque parece que já não é necessário dizer bom dia. Coisa séria. O que é pior? Isso tem invadido as nossas igrejas. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem se desgrudar do celular, nem mesmo na igreja. Muitas vezes as pessoas não conseguem desligar-se da tela, quando deveriam estar ligadas na palavra de Deus. Se alguém acha que é exagero, eu quero desafiar. Há um meio no seu celular de você ver quantas horas você passa conectado. Vá até o seu celular, busque a estatística, veja quanto tempo você está conectado. Quantas horas você está conectado? Se isso fosse gasto em estudos, o que isso promoveria na sua vida? Se isso fosse gasto em leituras boas e em leitura da palavra, o que isso mudaria na sua vida espiritual? Não estou dizendo que não hajam coisas boas, existem coisas boas, mas existe um tempo que deve ser dedicado a isso. Existem coisas boas, mas existem escolhas que precisam ser feitas, porque senão na maioria do tempo vai se encher de coisas fúteis, de coisas inúteis, de coisas superficiais. Faça isso ao chegar em casa. Quanto tempo? Quantas horas? Hoje nós estamos vivendo com adolescentes adoecidos por causa do uso das telas. Conversei com 2 alunas esses dias, uma delas com profundas crises de ansiedade. Ele disse: eu não consigo fazer nada se eu não tiver com o celular na minha mão. Ou ouvindo uma música ou assistindo um vídeo, eu não consigo fazer nada sem estar com os meus fones de ouvido. E quanta vida lá fora. Mas essas pessoas presas em cavernas, se contendo com imagens projetadas numa telinha de celular, como se a vida resumisse a estas imagens estilizadas. E se esse tempo fosse gasto em família? E se esse tempo fosse gasto em comunhão entre pais e filhos? E se esse tempo fosse gasto em leitura da Bíblia, oração, auxílio ao próximo? E se esse tempo fosse gasto com instrução de verdade? Note, meus queridos, há gargalos de comunhão que precisam ser fechados. Nós somos a geração mais conectada que existe. E eu presenciei o início da internet e estou presenciando o meio dela. O fim ainda não imagino como seja. Mas quando começou a internet, a gente discava através do celular e ela fazia um barulhinho bem interessante, por sinal, ficava assobiando durante algum tempo, se conectava e era uma conexão lenta, extremamente lenta, e só melhorava depois da meia-noite. Hoje, em questão de segundos, nós temos informações de qualquer parte do mundo. Somos a geração mais conectada, mas somos a geração que está perdendo as habilidades sociais. Somos a geração que está perdendo a capacidade de viver em harmonia com o seu próximo, a capacidade de conviver com o seu próximo, de cooperar com o seu próximo, de ser produtivo na sociedade, porque há gargalos que permanecem abertos, sugando vida. Em alguns casos, sugando a alma de determinadas pessoas. O reverendo Paulo e sua esposa permaneceram com sua filha 180 dias num hospital, e ela permaneceu numa UTI neonatal, 4 cirurgias. E a coisa que eles mais queriam ouvir era: vocês estão de alta. Vocês estão de alta. Um dia ela disse para o médico: doutor, eu estou com o ventre vazio, eu estou com as mãos vazias, e a minha filha está entrando para a 4ª cirurgia. E o médico chorou, de fato. Mas eles estiveram gastando um tempo precioso com aquela menininha. E um belo dia, ao fazer a devocional em casa,
ler no Salmo 23, e no Salmo 23 o versículo: conduz-me pelas tranquilas águas de descanso. E naquele momento Raquel sentiu que era o último dia da filha. Era o último dia. E então eles foram no hospital, e ao chegar no hospital o médico disse: a Beatriz está vivendo os últimos momentos. Desculpe. Então eles disseram: nós sabemos. Nós só viemos aqui para ler a Bíblia, orar e batizar a nossa filha. E de fato foram na UTI neonatal, oraram, leram a Bíblia, batizaram. A Raquel cantou um lindo cântico. E quando acabou de cantar, a filhinha descansou. A filhinha foi ter com o Senhor. Os médicos, enfermeiros, outros pais, todos chorando com aquela cena. Mas ali houve um tempo de comunhão em família. Como está a nossa comunhão no lar? Podemos afirmar que estamos unidos numa só alma, num só propósito, ou apenas estamos vivendo no mesmo teto? O que temos feito para fortalecer a nossa comunhão e para intencionalmente ensinarmos às futuras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez? Temos gargalos que têm sugado a nossa comunhão, dentre eles o celular? Estamos dispostos a disciplinar o seu uso para sermos abençoados enquanto família, enquanto igreja, enquanto servos e servas do Senhor? Estamos dispostos a vencer esse vício para que virtudes e qualidades sejam colocadas em seu lugar? Não sabemos quanto tempo teremos uns com os outros. O reverendo Paulo e Raquel tiveram 180 dias com uma filhinha que nunca saiu da UTI, mas gastaram tempo para ter comunhão com Deus e comunhão com ela. Que tempo nós temos gasto com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo? Que tempo nós temos gasto em comunhão no lar? Que Deus me abençoe para que eu faça isso. Que Deus abençoe o irmão e a irmã para que façam isso, em nome de Jesus. Amém. Pedir que alguém fique com as crianças. Eu gostaria de cantar um cântico.